Salve, salve, apaixonados e apaixonadas por futebol. Começando para vocês aí o primeiro episódio do canal 45 do Segundo, o seu canal de futebol e de resenha no YouTube. E aqui ao meu lado para apresentar o programa para vocês, toda a resenha de futebol, estatísticas, pré-jogo, pós-jogo. Parceiro que topou fechar comigo esse projeto, meu irmão Kelvin. Fala, rapaziada, Obrigado. na área, para falar um pouquinho de futebol aí, conversar com vocês aí sobre esse Campeonato Paulista, sobre os campeonatos gerais aí, mas com ênfase e foco no futebol paulista por enquanto. Tem bastante coisa legal aí, primeiro episódio, a gente ainda está se acostumando, aprendendo a falar com vocês, mas desejo sucesso a nós e que tudo dê certo. Estou aqui também com meu parceiro, tem uma loja de camiseta, uma loja fera, todo tipo de camiseta de time que você quiser, de Juninho. basquete, de futebol, de futsal, do que você quiser, o homem consegue. Juninho, fala aí, Juninho, dá um salve. Boa noite, galera. Valeu, Jackson também. Obrigado. Obrigado pelo convite aí do Kelvin, do Jackson. Aí a gente vai convidar. Instagram aí, do mano aqui, @DGSports 2.0. @DGSport 2.0. Segue lá. Segue tá? o homem, segue o homem que o homem é todos bravo. os esportes, né? Aqui o Foco é Futebol, tem todos os esportes lá, a gente acha. Tá bom? Vamos lá, vamos começar esse programa aqui. Rapaziada, e Sucesso. o canal vai ser algo bem raiz mesmo, algo bem natural, uma resenha mais de amigos aí, tá? E vamos ao que interessa, que a gente veio aqui para poder falar de futebol, né? Então vamos começar pelo Campeonato Paulista aí, a primeira rodada do Campeonato Paulista. O primeiro clube a entrar em campo foi o Palmeiras de Abel Ferreira, entrou em campo aí contra o São Bento, num empate de 0-0, um empate meio estranho, né, rapaziada? Porque deixa você aí no comentário embaixo que tá vendo esse vídeo, já vai a primeira enquete para vocês aí, que é palmeirense, corintiano também, São Paulino, santista, até de outros clubes. Polêmica no jogo, hein? Vale a opinião de Tava vocês aí. impedido, não tava. Vocês acham que esse elenco do Palmeiras é o suficiente para a temporada? Que a perca aí de Danilo, de Gustavo Scarpa, já deu para dar uma refletida no jogo aí, que ficou um jogo difícil. Na minha opinião, dos 4 grandes que entraram em campo, o que mais decepcionou foi o Palmeiras, né, rapaziada? Porque é o campeão paulista e atual campeão brasileiro também. Não pode empatar com o São Bento em casa, né, mano? Ah, mas é controverso, Jackson. Eu acho que, assim, foi mal o jogo. Os 4 grandes foi mal, na verdade. O Santos foi o que ganhou, o único que ganhou. Mas aí tem aquela desculpa que é a primeira rodada do campeonato e tal, só que é a primeira rodada para todo mundo. O Palmeiras, com a saída do Scarpa e do Danilo agora, eu acho que abre um buraco ali no meio, tá ligado? Porque o Palmeiras entrou com o Jailson, se eu não me engano, no lugar do Foi o Danilo. Jailson, um ano sem jogar, Então. após a lesão, ainda entrou bem, ainda jogou bem, fez um gol impedido de cabeça. Mas entrou eu bem. acho ele muito bom jogador. Eu acho que se ele teve uma pré-temporada, se ele tiver sequência, eu acho que ele consegue. Não sei se o nível do Danilo, porque o Danilo era muito bom Mas jogador. realmente o Jailson, Mas eu ele é acho bom. mas ele é bom jogador mesmo. É umas características um pouco diferentes também, né? O Danilo ele é quase, não dá nem pra considerar um volante, é quase um meia de ligação, né? Tava sempre chegando na área ali. Mas o Jailson é um bom jogador. Mas assim, ó, se você parar pra pensar e lembrar, o Scarpa, quando ele veio do Fluminense, ele quase não jogou. Ele começou a jogar, se eu não me engano, com o Abel já. Sim. Mas Porque eu era acho que bom. essa função do Danilo quem pode fazer é o Zé Rafael, né? Porque assim, no Bahia ele jogava já muito afunçado, né? Então, mas O era Abel os que dois, né? colocou ele pra jogar de volante mesmo, mas Ficar um pouco mais eu acho que ele retraído, né? consegue pisar mais na área, né? Então, Apesar mas, que eu acho que o Danilo tem mais qualidade do que ele. Né? mas é os dois. Agora quem vai fazer a função do Danilo vai ser o Jailson. Sim. Vai ser o Jailson, porque o Zé Rafael vai continuar na dele. Então, eu acho que talvez possa mudar nisso, né? É isso que eu disse. O Zé Rafael é um cara que já tem mais características ofensivas. Então pode ser que ele use aqui. Tô vendo aqui alguns números do jogo, né? O jogo foi totalmente do Palmeiras, né? Olha, 16 escanteios, que absurdo Não, isso, né? o São Bento ele teve 2 lances no começo do jogo, acho que no primeiro tempo aos 2, 3 minutos, que o Everton fez uma grande defesa. Na volta para o segundo tempo também, acho que aos 2 ou 3 minutos, um outro lance. Mas de resto de jogo, o São Bento ele se abdicou da bola e assistiu o Palmeiras jogar. Só que o time do Palmeiras não foi eficiente. Meio que apertou o São Bento no final da partida. E tem uma controvérsia também nisso tudo. Será que o Palmeiras apertou o São Bento? Ou chegou ao ponto do São Bento já não ter mais perna para correr? Porque teve muito jogador por primeira rodada com câimbra já. Quando você fica correndo só atrás da bola, né? Você vai cansar mais, né? Olha, o Palmeiras teve 22 finalizações, mas só 3 no gol. No jogo teve 8 e 5 acertou o gol, né? Então a gente vê aí, isso que você está falando, ficou muito com a posse de bola,
O Palmeiras é um time que joga muito pelo lado, né? Pode Sim. ver o número de escanteios que teve aqui no jogo. E foi isso aí, foi um jogo praticamente um time só, poucas oportunidades de segundo tempo, mas vai aproveitar. O embaçado é que as pessoas falam que é a primeira rodada do campeonato, é igual no caso do Corinthians. Mas é a primeira rodada, gente, não interessa. É Tem que mostrar o que veio. Não tem como o Corinthians entrar em campo e jogar o que jogou ontem, velho. Não tem como. 19 finalizações do Bragantino contra 8 do Corinthians, velho. 8, o melhor jogador, o que mais pegou na bola do Corinthians, o jogador individual foi o Cássio. Certeza que foi o E Cássio. a gente já mudando aqui o jogo do Corinthians, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que voltando rapidinho ao jogo do Palmeiras em questão de passes, se eu não me engano, eu tinha visto que o Palmeiras tinha dado 400 passes no jogo, mas foram 400 passes que não teve aquela eficiência. 448 passes, né? Então, mas 448 o Palmeiras passes. ainda finalizou. Aí beleza, é do jogo você. O Palmeiras ele teve 39 cruzamentos, é um número bem alto, né? É um time que realmente não É tá um time que conseguindo, teve a bola o tempo inteiro. não tá conseguindo jogar pelo meio, né? Só pelos Ele extremos. teve que abrir bem o time. Mas é um time que teve a bola o tempo inteiro. No Corinthians e Bragantino, trocando um pouquinho e voltando. Mas Sim, aí sim. eu acho que o Palmeiras ele teve a bola porque assim, o São Bento, Se né? abdicou, ele esperou. Ele vai jogar fora de casa, né? Com um time muito mais forte, tecnicamente. Então, assim, não tem muito o que fazer também, né? diferença A bola ia técnica ficar é muito pouco. grande. O Corinthians também deu esse azar de já pegar um time de Série A que já sabe jogar contra, apesar das últimas, se eu não me engano, os últimos 3 jogos entre Corinthians e Bragantino deu Corinthians. Inclusive lá, o último lá foi um Inclusive gol. lá. Mas Jogo o bem Corinthians, sofrido pro Corinthians, viu? parece que Lá o no Corinthians ano abdicou passado. do jogo ontem. O meio-campo todo do Bragantino dominou o jogo. O que o Arthur jogou ontem, o que o Arthur bagunçou o Fábio Santos, que com todo respeito, Fábio Santos, você é um dos maiores laterais esquerdos da história do Corinthians. Um dos maiores. Já deu. Mas não dá, irmão. Já chegou a hora. Não dá, cara. Não dá. Um cara pra correr atrás desses moleques, pra correr atrás de Dudu, Fica pra difícil, correr né? atrás de Arthur, Fica não difícil. tem como. E o jogo do Corinthians contra o Red Bull Bragantino ficou aquele ditado clichê, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É onde você vê que o Bragantino ganhou o meio de campo, foi empurrando, até a hora que No conseguiu fazer meio o do gol. jogo, a rapaziada que não me conhece, eu sou corintiano. No meio do jogo, ali nos 10, 15 minutos do segundo tempo, eu tava ciente que o Corinthians ia tomar o gol. Uma hora, Ia a qualquer acontecer. momento o Corinthians ia tomar gol. Tava assistindo inclusive com o meu tio e com o Giovanni, que é meu primo, e também é o outro participante aqui do programa, que teve um imprevisto e vai chegar um pouquinho mais tarde. No meio do jogo a gente já tinha essa conclusão que o Corinthians ia tomar o gol. Aí depois que toma o gol, eu vi muitos comentários hoje falando, não, mas aí o Corinthians melhorou. Gente, não é que melhorou. Você teve que sair pro jogo, Você né? teve que sair pro jogo e você já tomou o gol, o time que fez o gol em você, não precisa mais sair tanto. Entendeu? Aí troca um passe ali no meio campo, não tem uma finalização, a gente dá o azar de todas as bolas que sobram cair no pé do Queiroz, que não consegue acertar o gol. Não fez desde uma o boa ano partida. passado. Não fez uma boa partida. Eu vejo um monte de corintiano falando que mas o Corinthians deu não sei quantos por cento do Queiroz, deu não sei quantos por cento do Robert Renan para trazer o Yuri Alberto. Gente, não tem condições do Queiroz. Mas é da base. Eu não sou esse torcedor que fica protegendo o jogador da base, sabe? Eu não sou. Ou se o cara tá no profissional, ele tem que ser cobrado como profissional. Certo. Quando ele tinha que ser cobrado como jogador menino da base, quando ele era da base. Não sei o que vocês pensam, porque tem gente que acha que mas isso é queimar o jogador. Não é queimar, cara. Acho que era a responsabilidade. E eu acho que ele tem que ter a mesma responsabilidade que os outros têm. Ele é titular do Corinthians. E assim, desde o ano passado a gente vem batendo nessa tecla que o moleque não consegue chutar no gol, sabe? Aí, vou falar um minutinho do querido treinador, Fernando Lázaro. Não vou me atentar em criticá-lo ainda, Tá cedo porque aí, foi né? o primeiro jogo dele. Primeiro Porém- jogo teve 3, né? Jogo 3 contra mas- base, Mas perdeu. como técnico, me lembrou o Silvinho, hein? Não sei vocês. Mas é porque a filosofia que tá implantada ali no Corinthians é essa aí, entendeu? Fausto Vera torceu o pé lá. Logo no faltando- começo de jogo, né? Não, no final, já nos 44 do primeiro Do tempo, primeiro uma coisa tempo. assim. Ele saiu lesionado. Não, então, só que ele pediu pra ficar. E Eu parece acho que ele não tinha fez uma boa necessidade. partida, né? Um jogador Não, bem regular, parece que não o fez uma time boa não tava partida. bom. O time não tava bem, o primeiro tempo já não tava. Mas assim, aos 44 do primeiro tempo, ele pediu pra ficar. A câmera lá da televisão mostrou ele pedindo pra ficar. Faltava 2 minutos pra acabar o jogo. Segura, Dá uma segurada. Vê Vê no intervalo se você consegue vê voltar. se consegue voltar ou não. Não precisava de queimar a Aí- operação tão cedo. A gente tem bastante coisa pra falar, eu sei, Tá mas certo.
Quer voltar lá pro jogo do Palmeiras lá finalizar alguma coisa? Só pontuando aqui sobre o jogo do É Corinthians, que eu né? começo a falar e aí... Não, mas é assim mesmo. Na minha opinião, o melhor jogador do Corinthians é difícil a gente poder falar assim, que foi o Cássio, né? Ruim quando o seu goleiro é o melhor em campo é porque as coisas não andam muito bem. O time do Corinthians já é um time que tá acostumado com isso, né? O Cássio é o melhor em campo, é o- sofrer muito, né? E assim, Complicado. na minha opinião, o mais lúcido em campo ainda foi o Roger Guedes, que ainda tentou, né? O goleiro do... É o Cleiton? fez algumas boas defesas ainda, o Roger Guedes ainda buscou um pouco de jogo, né? mas... Mas para Corinthians ainda foi muito pouco. Eu acho Mas que... dentre os 4 grandes aí, a gente ainda vai falar um pouco de São Paulo, um pouco de Santos também, eu acho que o Corinthians foi o que teve um embate mais complicado, né? Foi porque você já pode considerar o Bragantino um time grande um time também, grande, né? um time forte, um time Sabe de jogar, investimento sabe grande, jogar né? contra os grandes também. É um time Teve que sabe estreia de jogar. técnico também lá do Bragantino, né? A primeira rodada dele foi bem, achei que ele foi bem. Ele trocou algumas peças, por exemplo, aquele Luan Cândido, se eu não me engano. Luan Cândido Lateral. veio do banco de reserva, entrou. Eu acho que o Corinthians devia ter olhado com carinho para esse menino. Ele era Porque do Palmeiras, né? ele é muito bom jogador. Ele fez um bom campeonato brasileiro ano passado, apesar do time do Bragantino não ter ido bem no campeonato. Foi bem, fez gols Ele importantes foi bem. pelo Bragantino. Ele é um cara que pisa muito na área, né? Ele chega. E Ele assim, chega bastante. só que assim, eu acho que ele é um jogador meio instável. Às vezes ele vai muito bem, daqui a pouco ele vai, com 10 minutos de jogo, ele faz um pênalti e é expulso. 10 minutos de jogo no primeiro tempo. Então assim, ele é muito 880. Ele me lembra muito o Wesley, que era do Palmeiras, foi pro Cruzeiro agora. Eu sempre gostei dele, achei que ele tinha muita coisa pra queimar no Palmeiras ainda. Mas ao mesmo tempo, eu sempre achei ele um pouco displicente. Ele era um pouco displicente. Você via nítido quando o Abel colocava ele, pedia para ele fazer certa função, certa disposição tática, e ele não correspondia. Até o ponto de você ver que o Abel começou a preferir dobrar 2 laterais do que colocar ele. É isso que eu ia falar. Preferiu Quando você dobrar. vê um jogador que é muito bom e ficar sempre no banco, velho, Alguma alguma coisa coisa tem. É igual o Jorge mesmo, né? O Jorge também é um E jogador eu acho engraçado. muito bom jogador. Obrigado muito pelo Fluminense, eu amo vocês por ter levado o Jorge embora. Eu acho, Só pra deixar claro. Só. eu acho ele um bom jogador, cara. Só Quem que sabe na mão do Fernando Diniz, né, ele consegue... No Porque assim, dinizismo, porque assim, quem que era o lateral do Fluminense? Era o Egídio, né? O Egídio ele não... Não, o Egídio não tava. o Egídio tá no, eu acho que o Egídio tá no América. No clube. Não sei, não me lembro. Também não me muita perdi coisa pra aqui, o Egídio. lembrar. O Egídio é um cara que... como é que se fala? eu não gosto nem de Tá lembrar. sempre em algum time de futebol. Todo ano ele tá em um time diferente, Eu não né? gosto de lembrar de Egídio e Diogo Barbosa, não me trazem boas recordações. Não. Mas eu acho que talvez o Jorge possa encaixar aí no esquema do Fernando Diniz, que ele é um jogador que sabe tocar a bola, né? Tem um passe de qualidade, tem um drible, né? Assim, eu esperava muito quando ele veio pro Palmeiras, até. Na verdade, Eu eu também conheço da época do esperava, Santos, né? Esperava que o Jorge vai Então, fazer uma boa ele partida. foi bem, mano, no Santos. Mas Mas às vezes ele foi excelente. Após a lesão, ele chegou lesionado já no Palmeiras com a recuperação, né? Mas ele não conseguiu voltar. E aí o Vanderlan veio da base voando, né? Deixou de ser terceira opção para ser segunda e o Jorge passou a ser terceira opção. E para lateral, ser terceira opção é muito complicado, né? É igual Porque goleiro. lateral a posição tem que ser regular, né? É igual Pra goleiro, jogar É sempre. complicado. É igual goleiro. O terceiro goleiro nunca joga. É igual o terceiro lateral. Só joga se os dois primeiros machucarem. É muito difícil. Para finalizar, galera, sobre o Palmeiras, eu queria colocar em pauta aqui uma coisa que eu vim pensando, até comentei com a rapaziada aqui, né, nos bastidores, sobre o Endrick. Porque o Endrick agora ele é o cara da área, né? Só que o nosso cara da área era o Rony, nosso querido Rony Rústico. O Rony, quando tá feio, esquece, né? Ele calou a boca de muita gente, pode dizer assim. Ele teve uma carreira vitoriosa no Atlético Paranaense também, né? E quando viu pro Palmeiras, ele é um cara que entregou muita coisa, né? Assim, você ser o maior artilheiro do clube na Libertadores da América, né, cara? Não é qualquer um, né? Não, ele é como onde merecer. passou craques da história do futebol brasileiro, não só do Palmeiras. Né? Sim. A gente teve atacante como o próprio Edmundo. Ele chegou a quebrar o recorde de ser o principal brasileiro? Do Palmeiras, sim. Não, eu acho que de geral. Ou ainda tá com o Gabigol? Não, geral tá com o Gabigol. Mas do Palmeiras ele é o maior. Impressionante que ele O fez na Palmeiras ele é o Libertadores. maior, ele passou o Veiga, né? Tava na disputa assim. Eu acho que assim, É que também o Palmeiras, assim, nas últimas duas Libertadores foi sacanagem, né? Era 8x0, era 9x0. Então os caras conseguiram fazer muito gol. Se o Navarro conseguiu fazer 4, meu Ele é o Deus. seguinte, ele está na história do Palmeiras mais vencedor da história. A sequência assim. Não do começo lá, né? Que ele chegou ao quê? Há 2 anos, 3 anos? Acho que Ele chegou no ano da três anos. Libertadores? 3 anos. 3 anos, vai, do Palmeiras.
Só que ele já entregou tudo que ele pode entregar, ele já entregou. E aí, como o Abel falou, né? A disposição tática do Rony é imprescindível, não tem como descartar pro Palmeiras. Ele é chato, ele marca o zagueiro, a bola sempre chega quebrada. Então o Palmeiras, por ter tinha também o Danilo, né? Vai fazer muita falta nisso também, do volante que tem qualidade, tanto ele quanto o Zé Rafael, para receber essa bola quadrada do outro time, arredondar e sair jogando, pra gente era muito bom. Só que aí entra no que eu tava conversando nos bastidores aí, voltando. O Endrick, todo mundo sabe quem é o Endrick, né? Hoje em dia, vendido pro Real Madrid por uma paulada de dinheiro. Não fez uma estreia excepcional, mas é um garoto ainda, a gente tem que ter paciência, né? Do Palmeiras, será? O Endrick Eu acredito que seja até no futebol brasileiro, viu? 400 milhões, né? Mais do que o Neymar? Tem que puxar os Neymar foi dados. 200 Tem que dar uma puxada, mas do Palmeiras ele é... É que o do Neymar foi um pouco obscura, né? A negociação dele teve alguns valores por fora, depois apareceu o valor real. E aí entra a dúvida, né? Como você falou, ele fez uma boa temporada, o Rony, pelo Atlético Paranaense, fazia bastante gol, Aquele né? time saiu bastante jogador bom. Sim, né? saiu bastante jogador bom. Bruno Guimarães, o próprio Rafael Veiga. Pablo. O Pablo. Mas o Pablo, ia falar em a gol, torcida cara. do São Paulo deve estar louca. Esse cara é gol, mas enfim, o Rony ele fez uma boa temporada pelo Atlético Paranaense jogando pela ponta direita, né? Que a gente via muito ele trazer bola pra dentro, encaixotar Eu no. acho que ele vai fazer isso. Porém, no Palmeiras não deu certo esse começo do Rony pela ponta, né? O próprio Abel colocou ele para jogar pelo centro, que virou o Rony que a gente conhece hoje. Porém, agora com o Endrick, ele vai voltar a jogar pela ponta. Eu acho que isso pode voltar a gerar uma dificuldade pro Rony. Eu acho que o Rony é capaz de se adaptar, porque ele apareceu pra gente nessa função. E O Palmeiras... não deu certo no Palmeiras. Não deu certo, Não deu certo no Então, Palmeiras. eu não sei Não se... fez boas partidas. Então, eu não sei se não deu certo ou deu mais certo quando ele foi pra centroavância, tá ligado? Porque assim, pode ser que não tinha dado certo ainda, entendeu? Hoje que... Não sei se o Endrick ainda é intocável ali no time. Eu acho que o Endrick pode ser banco ainda. Pode. Eu acho que Se ele ele não tem fizer maturidade umas ainda pra ser boas, titular do Palmeiras, boas tá partidas aí nos próximos 3, 4 jogos, ele não fizer uma boa partida, o Abel dá uma colocada ali no banco pra não se queimar também. Mas eu acredito que ele torcida. vai fazer umas boas partidas, viu? E posso te falar, ele não tem nem obrigação de se firmar como titular agora. Não pode, Ele não tem nem obrigação a gente nenhuma. pode esquecer, Não, tem tem 16 E outra, anos, ele tá exatamente. vindo de um time que assim, não tem como ele ser a referência. Um time que foi bicampeão aí da América recentemente. aí, Libertadores, eu ainda campeão acho que brasileiro. E eu ainda acho que o Palmeiras vai se reforçar. Apesar da torcida do Palmeiras aí tá meio chateado com a Leila. Tem essa polêmica aí. Com razão. Ela deu uma declaração falando que ela não queria sair gastando dinheiro assim, né? Mas Porque vamos ver o que time vai do ser. Palmeiras é bom. Saiu 2 jogadores que eram peças fundamentais que eu acho que precisa ser reposta. Sim. Mas assim, o E não é elenco- contratação. O elenco Contratar é e reforçar são duas coisas diferentes para mim. Não adianta você perder uma peça que nem o Gustavo Scarpa pro Abel, que era o líder de assistência do Palmeiras, se eu não me engano foi o líder de assistência do Brasileiro também, o Scarpa, e perdeu o Danilo, que assim, o Scarpa já na metade do ano a gente já sabia, já tinha o contrato, né? O contrato já tinha com o assinado, Nottingham Forest, já tinha assinado, a gente já sabia que saía. E todo palmeirense tem uma gratidão com o Scarpa, porque é um jogador que não tirou o pé. E ele chegou já elevando muito o nível lá do Nottingham Forest, porque o time tá sofrendo. Melhorou bastante. E o Danilo, eu acho que o staff do Palmeiras meio que deu uma sapiada, cara, uma bobeada na verdade, porque com tanta proposta em cima desse jogador, você já deveria saber que uma hora ele vai sair. E se você não contratou já uma peça de reposição, sabendo que esse atleta vai sair e vai fazer falta pro clube, você tem que repor. Mas você tem que repor a altura. Não adianta você fazer uma contratação, e trouxe fulano, por exemplo, o próprio Tabata. Eu vejo a torcida do Palmeiras falando que ele não tem, mano, metade da capacidade do Scarpa. Espero que cale a boca e faça uma boa temporada. Mas acredito que até as características são diferentes. Assim, mas é difícil achar um jogador igual o Danilo, tá ligado? E assim, o Danilo, ele já tá jogando abaixo do nível que a gente sabe que ele joga há um tempo também. É difícil você... Ele deu a boca aí. Eu acho que a diretoria do Palmeiras já devia estar... Porque é um moleque novo, entendeu? Que joga muita bola. A gente sabia que uma hora ia chegar a proposta. Então, Até então, estava todo mundo contando que ele fosse assinar com o Benfica, né? Então, E acabou assinando com o Nottingham Forest. Esses times sempre vêm aqui buscar zagueiro, volante. É difícil sair um atacante daqui para Portugal, mas zagueiro, volante, lateral, sai um monte. Até o que a gente estava conversando, Julinho, antes, era o Salernitana.
Salernitana, que tomou uma sapecada aí da Atalanta. Isso, da Itália, né? Isso. Que contratou o goleiro Uchoa, que a gente costuma ver só na Copa, mas ele era do América do México. Ativam ele no... Ativa só de 4 em 4 anos, a carta E mágica. ele fez uma boa Copa, tá? Fez. Pegou o pênalti de Lewandowski. Só aparece na Copa, né? Só aparece. E aí quando eu vi que ele tinha fechado com um clube da Europa, eu falei, nossa, deve ter fechado com um grande clube. Aí eu vi esse, eu falei, mano, é o mesmo clube que tava fazendo a sondagem para levar o Gabriel Menino embora. Então é como o Kelvin falou, os clubes lá de fora, eles vêm Então, muito de olho. atrás aqui de Vem, volante. o Carlos Augusto, né, Kelvin? Que era do lateral esquerdo do Corinthians, tá no Então, Monza, tá no né? mundo da Itália. E tá muito bem lá no Monza, lá, né? Pô, entrando um pouquinho dessa parada de contratação dos portugueses e tal, por que os times brasileiros não vai atrás de jovem da base dos times africanos, tá ligado? É que assim, aqui o celeiro é muito africano. grande, né? Aqui o celeiro é muito grande. Aqui o Brasil é um lugar que é o seguinte, você já, desde pequeno você já tá jogando bola, entendeu? Então assim, não tem como você ir buscar em outros países gente da base. Então, mas aí eu digo no sentido de que o Corinthians me traz o Romero de volta. Cara, eu acho que a Copa do Mundo, É nesse sentido agora que de 2002, foi um grande celeiro aberto para você procurar. A galera que estiver vendo o vídeo aí, depois coloca se eu estou enganado também, que me fugiu a memória aqui, mas eu acredito que o Nasri, do Marrocos, fez uma boa Copa do Mundo pelo Marrocos, acho que ele é o camisa 4. Ah, mas o volante, teve o volante lá também. Ele é da segunda divisão do campeonato francês, cara. Tem muitos jogadores assim no Marrocos. Não, então, mas até a Volante é uma barato, na e ele até é a muito segunda bom. divisão do E ele é campeonato muito bom. francês, a grana é bem mais alta. É, não tem como comparar, né, a moeda, Por isso que né? eu falo É da difícil, base. né? Por isso que eu falo da base, entendeu? Às vezes tem. Questão de base aí era Santos que é especialista nisso, né? É. Então, mas tá deixando de ser também, viu? O Palmeiras tá tendo uma boa base agora. Agora não, já de um tempo, já que o Palmeiras tá revelando bastante jogador. Tem mais uma meninada para poder subir ainda, tem o E próprio que John esses- Jones, Estevão. O Palmeiras, o próprio Flamengo Luiz Guilherme. consegue revelar porque não precisa de grana, velho. Sabe? Não precisa vender o moleque. O moleque pressa, né? contou, veio o Arsenal e já vender. O Corinthians não tem essa condição. O Corinthians vende jogador a preço de pinga, sabe? De uma garrafinha dessa aqui. O Corinthians não sabe administrar jogador. Não sabe. Sabe? Teve toda essa negociação com o Yuri Alberto, que pra mim foi correta. Foi um baita de reforço, um baita de Foi um jogador. baita do jogador. Pra mim, eu acho que é um jogador. Entrega que- muito, né? Eu queria vai. até perguntar pra você que é corintiano, eu fico meio ligado, mas eu não conheço esse atleta, então não posso muito falar sobre ele. Tem até que me inteirar sobre mais. Acho que é Matheus Bidu. Que o Então, Corinthians A base, né? Não, não, ele é lateral base, direito pra né? lateral esquerdo, né? Veio do Cruzeiro? Então, Acho que assim, fez acho um que campeonato é regular. complicado você Regular. trazer um jogador que tá jogando Série B, né? Um time que Diferente. tava numa semifinal de quarta de final de Libertadores, chegou na final de Copa do Brasil, né? Você tem que se reforçar com jogadores Então. com um nível um pouco mais alto, né? É complicado. Eu não Eu sou consigo- totalmente contra trazer um jogador da segunda divisão. Até porque os jogadores que disputaram a segunda divisão pelo Cruzeiro, eles vão ficar lá mesmo, a grande maioria vão ficar lá Vai mesmo. ficar lá mesmo. Um exemplo mesmo é Não o vai Chay sair aí, que ninguém subiu com pro time. Botafogo, É. chegou na Série A, não conseguiu entregar nada e já voltou pra Série B. Não Então, vai é o ter- nível do jogador, são um ou outro que consegue E assim, o Corinthians já tá com o Fábio Santos, que a gente já viu na primeira rodada, que não tem condições de jogar. Ele vai jogar um jogo e vai ficar 3 fora. Gente, não achem que o Renato Augusto é desfalque, porque o Renato Augusto não vai jogar. Ele vai ser igual foi o ano passado. Ele vai jogar um jogo e vai ficar 3 fora. Então, assim, tem que ter outro cara. É o LeBron Sabe, James do Corinthians. É. Tem mais que ou ter menos outro isso. cara, mano. Porque aí entra o Juliano. O Juliano, ele não marca, ele não dá passe, ele não finaliza. Ele é nulo. Eu acho que o Juliano é o seguinte, ele Ele é tem muito muito mérito que ele bom coloca a jogador. bola pra dentro. É muito Ele coloca a bola pra dentro. exatamente. O que salvou ele foi alguns gols que ele fez na temporada Muito passada. importante. Só que assim, tem hora que ele destoa. Ele destoa dos outros jogadores. E é um bom jogador. É um jogador que foi seleção brasileira. Sabe? Foi campeão no Inter e no Grêmio. Só que o Corinthians precisa de peças fundamentais, jovens, para substituir um Renato Augusto. Porque a gente não pode ficar só dependendo do Renato Augusto. É um monstro, joga muito, só que não dá. Não dá, o Corinthians está jogando com 3 volantes. Jogou ontem com o Maico, Fausto e Duqueiroz. Certo? Não fez uma boa partida. O Duqueiroz, ele não consegue finalizar uma bola. Ele não consegue. Isso é desde o ano passado. Também fez o gol lá contra o Boca, fez o gol contra o Flamengo.
Só que destoa dos outros, cara. Destoa, sabe? É um Até aí o Breno Lopes fez o gol da Libertadores também, né? Então destoa dos outros mesmo assim. Eu ainda acho que pesa um pouco porque é primeiro jogo. Eu Sim. acho que tem, mas não justifica o jogo que o Corinthians fez ontem. Não justifica. O torcedor espera 2 meses para ver o time jogar e o time é apático. O time não morde, o time não dá um carrinho, o time não vai uma na linha de fundo. Aí você olha, eu vejo o torcedor falando, mas estava desfalcado. Gente, estava desfalcado o Iralberto. Porque o Renato Augusto, ele é um desfalque. Lógico que quando ele joga, melhora. A Mas ele é um qualidade desfalque. no meio de campo muda. O Mosquito já não estava bem o ano passado. Sim. O Adson também não estava bem o ano passado. Juliano, O Juliano ainda jogou, não foi desfalque. Esse Júnior Moraes, o cara tá 150 dias sem jogar. corre em câmera lenta, né? Então, o Corinthians é o seguinte, acho que a gente poderia, só para dar uma entrada no jogo do Santos, que eu acho Sim. que foi no jogo da segunda do Palmeiras, só para finalizar aqui. Sim, no segundo. O Corinthians é o seguinte, não tem, a diretoria mesmo já deixou claro, não tem pretensão de ganhar nada, entendeu? Então vai jogar com isso aí, quer pagar dívida, quer de salarial, mas não está conseguindo também fazer isso, entendeu? Não está conseguindo dar essa enxugada nas contas, né? Então assim, expectativa para o torcedor corintiano tem que ser bem baixa esse ano, a realidade é essa. Infelizmente, tá? Que eu também sou corintiano, mas infelizmente é isso que a gente está vendo. Não se reforçou bem, né? Eu acho que não se reforçou bem. Tem muitos jogadores de idade elevada que não aguentam o ritmo do futebol brasileiro, que além de ter a condição climática, né? A condição geográfica que viaja muito. E a idade. E eu aí- acho que os clubes brasileiros erram muito nisso também, de ter um jogador que fez uma boa passagem com a idade mais nova, um jogador que passou aqui O Corinthians 27 não, anos, fazer não, muito não, disso. não, é o Corinthians. e vai voltar com O Corinthians adora fazer 35 anos, Mas achando a que gente vai jogar torcer, a muito gente vai futebol. acompanhar aí, né? Claro, a gente sempre vai estar Só acompanhando. para finalizar. Mas Se assim, quiser falar um pouquinho de Santos, porque foi um jogo interessante, viu? O jogo do O Santos. segundo a entrar em campo pelo Campeonato Paulista foi o Santos, né? Comandado mais uma vez por Soteldo. Teve a contratação aí do Speed. Bom treinador, eu acho que fez um Tava bom na trabalho. Arábia, né? Ele tava na região do Oriente Médio. Contratação do Speed Mendonça, né? Fez o Speed Bom Mendonça, jogador. ex-Corinthians, que graças a Deus que a passagem dele foi curta. Esse O Arábia. Kelvin não gosta dele. Fez um bom campeonato brasileiro ano passado, por isso veio pro Fez Santos, né? Fez um bom campeonato pelo Ceará. Assim, é um jogador que eu acho que ele agrega no Santos. É um jogador. Eu acho, não estou comparando os jogadores, Sim. mas eu acho o estilo de jogo dele muito parecido com o do Do Marinho. Marinho. Eu acho ele bem parecido com o do Vai Marinho. jogar pela mesma função. E o Marinho, apesar de ter decepcionado na final contra o Palmeiras lá, que eu acho que era o jogo que ele tinha que ter chamado a responsabilidade, Não aguentou, né? não aguentou. Entendeu? Essa é a verdade. E assim, Ele o Santos é pipocou aquele na hora. time que a pretensão dá pra beliscar um campeonato paulista ali, mas pro brasileiro, assim, infelizmente, na minha concepção, ainda não é um time que vai brigar lá nas cabeças. Eu acho que vai brigar por uma Sul-Americana, né? Sim. Eu acho E que assim, se tiver um trabalho muito bom, que é um bom técnico, o Darry Helma, né? Pode ser que chegue ali beliscando ali alguma vaguinha ali no G8 que se forma, né? João Paulo não pode tomar aquele gol, João. Não pode. Você como goleiro do time do Santos, eu sei que quando a bola quica no gramado antes, mata o goleiro. É complicado. Mas a bola não desviou em ninguém. Você tem que ter o tempo de cair na bola, cara. Foi um gol que não precisava de tomar. Se redimiu depois, fez uma baita de uma defesa lá. é muito bom goleiro. Eu achei Fez muito uma bom baita de uma defesa, é um bom goleiro. Inclusive, a gente Mas não tava- pode tomar um gol A desse gente aí. estava até comentando que no campeonato, na temporada passada, Foi um dos melhores. Foi um dos Um dos destaques do melhores, Campeonato Com Brasileiro. certeza. Quando a Junto posição com de o Cássio, goleiro foi. Sim. junto com o Cássio também foi muito bem. O Everton, Que né, diga-se de foi passagem, Então, foi o o melhor jogador do Corinthians Everton. nesse jogo Ele foi o aí. goleiro do time campeão, né? Então Sim, se sim. valoriza muito, né? Sim. Então, o Everton, eu acho que ele foi eleito o melhor goleiro do campeonato mais pela defesa que o Palmeiras tem do que por ele. Entendo o que eu quero dizer. Não que ele seja mau goleiro. Não, porque é Mas fácil ele- jogar com o Gustavo Ele Gomes era e Murilo. pouco exigido, né? É uma zaga muito forte. Você pega o tanto que o Cássio foi exigido em todas as competições. Não foi na... Cara, a defesa que o Cássio fez ontem. Não, as defesas que ele fez. Aquela que ele buscou na pontinha do dedo lá que ia na gaveta. Então, Muito goleiro mais jovem que ele não Ó, pegaria. eu tô vendo um jogo, alguns números aqui do jogo do Santos, né? E assim, parecia que quem tava jogando em casa era o Mirassol. Sim, O apertou Mirassol bastante. muita vontade no jogo, Muita né? É um vontade. time assim, eu acho que pode ser uma grande surpresa nesse Campeonato Paulista, tá? Vai estar ali brigando ali com os grandes ali pra conseguir uma vaga ali na semifinal. o Mirassol sempre dá um trabalho, né? O Mirassol se reforçou bem, eu tô vendo aqui alguns jogadores, né?
O próprio Zé Roberto, que era do Atlético Goianiense. Goianiense. Camilo, né, que é um jogador bem rodado. Camilo, bem experiente, bem Eu achei que ia virar. Então, assim, não conseguiu segurar o resultado, né? Tomou a virada. Assim, o primeiro gol do Santos também foi uma bola achada, né? Um cruzamento na área lá meio despretensioso, acho que foi do Soteldo, acabou pegando na mão do jogador do Mirassol, onde o Marcos Leonardo marcou o gol de pênalti, né? Diz a lenda E o que joga o Soteldo Diz a lenda que o Corinthians É. recusou o Soteldo, né? Que eu- quando ele tava pra voltar, Acho que talvez queria um dinheiro a mais, assim, o Corinthians é complicado. Entrar nesses detalhes aí de negociação é sempre um... Quando Um assunto falaram delicado. muito do Soteldo no Palmeiras, naquela época lá, no comecinho, no meio do bom ano jogador, passado e bom tal, jogador. eu gostaria de ver ele jogando no Palmeiras, apesar de a gente já ter o Bachola, né? O Bachola joga demais. Pra mim também no jogo do Palmeiras foi um dos mais lúcidos em campo. Ele e Zé Rafael, não comparando o futebol, como a gente sempre fala, mas o Zé Rafael pra mim é o Toni Kroos do Palmeiras. É o motorzinho, e se ele tá bem, o meio de campo tá Com bem. certeza, sempre gostei muito do futebol do Zé Eu Rafael. já não gostava dele muito no Bahia. Eu já achava Eu que o Bahia era não sei se é porque o time do Bahia que era. E ele não chegou com essa pompa toda no Palmeiras, não. Ele chegou, não foi foi muito pro bem, foi pro banco, e aí o Abel acabou E falar, trabalhando em, bem. e falar em banco, voltando ao Santos, o segundo gol do Santos foi do Lucas Braga, que saiu do banco, né? Saiu do banco. Fez um belo gol, Aí um cruzamento também, a zaga do Mirassol também, cruzamento, tava meio difícil pra poder marcar, né? Eu acho que o Santos vai vir O forte. Lucas Braga é Vai aquela forte. coisa, é um jogador muito instável, né? Muito instável. Às vezes ele faz umas grandes jogadas, né? E daqui a pouco ele já derruba o E nível dele. quem tá passando Grossa, é o né? Ângelo. O Ângelo, né? Não fez uma boa partida, Não não. fez uma boa Mas é partida, bom jogador. mas é bom Já tem jogador, clubes de jogador, olho, já tem o jogador. Benfica tá de olho, como a gente tava falando que ficou de olho até Do Danilo, né? O Benfica sempre vem olhar pra cá. Tanto o João Vitor tá lá, que tá sendo emprestado, o João Vitor e o Veríssimo, o Lucas Veríssimo. Lucas também Veríssimo. tá lá no Benfica, mas tá sendo emprestado porque não tá sendo Cara, a utilizado. realidade pra mim do Santos, por mais que muitos torcedores falam, o Peixe começou ganhando, sim, o Peixe começou ganhando, mas você analisando taticamente, como você falou, o Mirassol, pelos dados, ele estava muito mais à vontade. Eu assisti o jogo do 14 Santos também, finalizações. Mais Mas aí algum- tava jogando em parecia que estava jogando em casa. Eu não vejo o Santos chegando na fase final do Campeonato Paulista. Ah, eu vejo. Eu não Se vejo, não- também não vejo. Sinceramente, não vejo. Bom, Não tem se a gente condições. for E ainda analisar- mais se você vai ver que tem o Bragantino, né? Que Eu tomou essa acho o posição Bragantino aí. muito mais Tem decisivo. alguns times do Campeonato Paulista aí, tão bem como o próprio Mirassol, o Ituano O também fez um Ituano excelente deu campeonato. trabalho pro São Paulo, que a gente vai falar Eu daqui a acho que o pouco Palmeiras também. pegou o jogo mais fácil aí pra começar, né? E não Sim. deu conta do É, o recado. Corinthians, apesar Não, o da Corinthians apatia, foi o que pegou o jogo mais Pegou complicado, uma que foi contra o Red Bull Sem Bragantino, dúvida. que vai dar Sem trabalho A. para os outros Sim. quatro. Por isso que eu digo que dos 4 grandes que estreou, para mim a maior decepção foi o Palmeiras, por ter por pego mais um ter time mais sido fraco. 0x0, O jogo mais por fácil. ter sido São Bento e, pô, você é o atual campeão paulista, você é o Brasileiro. atual campeão brasileiro, então você vê o campeão brasileiro que empatou com São Bento em casa. Não pode, entendeu? E o que fica na minha cabeça é o quê? Nos últimos minutos, só para terminar o Palmeiras aqui, o Palmeiras meio que amassou para dentro o São Bento. Aquele abafa, né? Aquele que tem no abafa. jogo. Por que você já não fez isso no começo do jogo? Parece que é uma coisa, todo time é assim, né? Ou Só começa deixa a pra jogar contra fazer o- quando tá pra correr atrás do O resultado. Palmeiras já ganhou muito jogo no abafa, viu? Inclusive, E eu o São acho Paulo que teve uma virada. Tem um Ele tem elenco, um abafa. por mais que a gente tá desfalcado, com todo respeito ao São Bento, a você e o São Bento, mas não dá pra comparar o elenco do São Bento com o elenco do Palmeiras. Né? Não tem condições. Não tem condições. Você pega 3 jogadores ali, a folha não são bem Não- inteira. não tem E condições. olha lá, se não E for- assim, como o Abel Ferreira falou, eu tava falando sobre a contratação, né? Ah, mas nós temos 2 jogadores para cada função. Bom, Abel, eu te amo, mas desculpa, não tem. Maior treinador da história do Maior treinador da história do Ou será que Palmeiras. ainda não? Vou Não, fazer não a tem tatuagem discutir. do Abel, que eu vou fazer, cabeça fria, coração quente, vai ter daqui a uns dias um quadro do Abel Ferreira, mas O assim, cara é bom, velho. O cara ele é bom, Eu sou ele corintiano, mas o cara é muito bom. ele cara. modificou, mas tá na hora dele começar a soltar as asinhas também, de não ficar nesse lambe-lambe com a Tá Leila, na hora de soltar o Porque- Palmeiras. é, daqui. porque vai soltar, não faça isso não, pelo amor de Deus, vai sobrar pra ele. Ele foi sondado pelo Brighton, né? É. Na temporada passada, que é um time muito bom lá. Inclusive meteu um 3x0 no Liverpool aí no final de semana, né? O Brasil, ele é característica do Brasil é destruir treinador. E o Paulista... Todo o mundo sabe isso, e o Paulista é muito bom mais. treinador, hein? Derruba Seu treinador. Fernando Lado.
Presta atenção. Ou presta seja, atenção. Presta atenção. O Odair Helman também tem que prestar atenção, porque é um trabalho novo, né? Apesar que assim, a não é cobrança. consolidado A cobrança hoje no Santos é um pouco menor, né? Mas assim. pela fase que É, vem mas- vivendo. Mas ele tá Mas vendo, ele tá olha, olha o tanto de treinador que passou no Santos aí nesses últimos 2 anos. né? Então. Essas últimas temporadas pra cá, o Santos trocou de treinador. Se todo não me ano, falha a quase. memória, eu acho que os que ficaram mais tempos no comando de times brasileiros foram o Renato Gaúcho, né? Pelo Grêmio, acho que foi Grêmio. 4, 5 anos, quase isso. E o Abel Ferreira agora tá indo para 3 anos de Palmeiras, né? Ah, mas é recente. É, o time recente. tá no Corinthians. né? 3 anos de Palmeiras, mas assim, se não contratar, se o time não convencer, Ah, não. Viu? a torcida, A tem, torcida que, esquece. tem que abrir o olho de que, na minha opinião, quem tem que ser cobrado é Ah, mas Leila o Pereira. torcedor esquece. O torcedor é apaixonado, é muita paixão aí. Meu, é igual a gente tá falando. Eu já tô vendo um monte de palmeirense chutando balde, mano. Inclusive Não, mas não tem como, porque o Abel, mesmo com aquele elenco enxuto, mesmo que não tenha as peças de reposições que ele quer, ele vai conseguir fazer o time jogar bola porque ele faz mesmo. Né? É um técnico muito impressionante mesmo. O ano passado, querendo ou não, o traíra do Flamengo lá, que eu não falo o nome dele mais, Ixi, Vamos fazer o seguinte, vamos deixar os corintianos aí que vão assistir o nosso programa aí. Deixa nos comentários um recadinho aí pro traíra, pro traidor. esse rapaz aí, esse senhor aí. E o nome do remédio da sogra dele, que é pra um saber remédio aí. milagroso. Apesar desse senhor, ele fez ainda uns gato gordo lá do Corinthians correr. Deixa eu pegar mais uma água aí, rapaziada. Ele Segue. fez uns gato gordo lá correr, uns caras que estavam encostados. Sem comentários pra esse senhor aí, sem Seu comentários. Fagner, seu Fábio Santos. Não, pelo contrário, o Fagner ele não conseguiu fazer o Fagner correr. Eu quero ver agora se o tal Fernando Lázaro aí vai conseguir O fazer. pessoal tá esse falando cara muito correr. bom de elenco, de vestiário, né? Como é que se fala? Então, O clima tá muito bom, né? Mas tá assim, muito bom, mas vamos ver com a torcida, né? Se ficar esses resultados aí, esse futebol aí. Então, mas Será como que que é vai o estar clima bom o muito clima bom? da torcida, né? Como que é o clima brasileira? muito bom, será? Será que quando ele chegar e falar, ó, Fagner, você vai sentar no banco aqui pro Rafael Ramos jogar? Será que o Fagner vai respeitar? Tem que ver o Igual Rafael Ramos respeitou no o futuro Vitor dele no Pereira. Corinthians, né? Ver. Porque o Duílio deu carta branca pro Vitor Pereira. Por isso que ele brigou com o Roger Guedes. O Roger Guedes ontem mesmo já deu uma entrevista lá na saída. Falando sobre isso, Falando vestiário, sobre né? isso, falando que ele não escondeu de ninguém, que o clima dele com o cidadão era conturbado e Ele tal. tá até Só que o falando que pra é? você ver como ele tá. O que é A ser torcida conturbado? corintiana tá muito brava com. que Eu que posso é falar, né? Com o senhor treinador aí. Mas com razão, cara. Eu também me sentiria muito mal se o Abel saísse do Palmeiras com a desculpa esfarrapada e daqui 2 dias ele estivesse dirigindo o Corinthians. Eu ficaria pistola, Mas porque enfim, não é legal. aí querendo Já que a dizer gente entrou no coisa, vamos falar também mais um pouco sobre a partida, né? Porque assim. partida muito ruim. É uma partida muito abaixo não, né? Muito Porque abaixo, assim, muito o abaixo, técnico né? ainda não conseguiu Implantar a filosofia. nenhuma, dele, não conseguiu colocar nada, né? Não consigo entender Então assim, vai ser um ano bem complicado e o jogo ontem foi tipo assim, basicamente o Cássio que salvou o time do Corinthians Não não tomar consigo Já foi um jogo uma difícil, vergonha, né? Que é né? contra Não o consigo Red Bull entender Bragantino. o jeito que entrou, não consigo entender se o Júnior Moraes estava jogando sem travante, porque no papel em si estava jogando com 4 meio campo e 2 atacantes, né? Sim. Mudou. Geralmente jogava com os 2 pontas aqui, né? Até a linha de fundo, que no caso é Mosquito, Adson, o Willian também, o cara do Premier League, né? Que saiu Só- alfinetando o é, Corinthians só- lá, né? Sem Não necessidade. consigo entender que Sem tem que falar que necessidade mesmo. aí faz um golzinho lá no campeonato inglês e já quer alfinetar o Corinthians, sabe? Eu não consigo entender, mas enfim. E aí ontem ele quis jogar com 2 atacantes só, o Roger Guedes e o Júnior Moraes. Esse Júnior Moraes, ele deve ser pedreiro, ele deve ser ator, porque Só um esse jogador. jogador eu não consegui enxergar ainda, cara. Eu não sei o que vocês acham, não sei o que vocês viram. É esforçado. Não, ele é assim. Mas tem esforçado condição. Cara, eu vi um lance pela lateral esquerda, que foi uma bola enfiada, tava um E é um corredor. cara que eu simpatizo com a pessoa. Tava um Sabe? corredor Eu do queria Red que Bull ele Bragantino, fosse- eu falei, mano, ele vai pegar, ele vai sair na cara do gol. A bola, tipo, sabe quando o cara tá correndo aqui, ó? E você fala, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. E, mano, não chegou. Eu falei, tá correndo com as pernas amarradas. E aí você vê. Primeira impressão do Júnior Moraes pra mim. Quando a gente fala na questão da idade. Eu não tenho nada contra o jogador ser acima da idade. Só que não pode ser uma defesa inteira acima da idade. Gil e Balbuena, né? Gil e Balbuena
Fagner na direita, que já não é um garoto. Achei falha na hora do E o Fábio do Balbueno, que a e o perna Fábio deu uma Santos. travada, não chegou pro corte da Não, a hora que o Arthur foi levando todo mundo no meio campo, passou o Fábio Santos, para quando ele viu o Gil, eu falei, caixa. Ele deu tapa aqui do lado, o atacante que agora... Um Hurtado, né? O Hurtado me erra um gol daquele também. Se o Arthur tivesse sido mais fominha, acho que poderia Mas ter assim, feito os dois zagueiros vendidos no lance já. Sim. Então assim, aí o Corinthians libera o Raul Gustavo, que não era nenhum craque, mas eu acho que tinha potencial de evolução. O Robert Renan também O foi Robert uma Renan negociação com o Yuri. Tinha, Sim. mas aí eu Tava entendo. mostrando muito potencial do Robert Renan. Mas aí eu entendo também. Poderia ter uma porque- evolução maior do que quem já Eu acho que tá faltando um pouco de planejamento melhor, né? Você não pode. Quem que vai ser o zagueiro? a diretoria Apesar que do tem o Corinthians Bruno Mendes, né? Que é um bom zagueiro, É um bom né? zagueiro, fez É um um bom bom zagueiro campeonato. muito esforçado, né? Muito disciplinado taticamente, né? Fez um bom campeonato. Só que assim, é extremamente estabanado também. É um cara que a qualquer momento você fica com medo dele Afobado, fazer né? um pênalti. Mas eu acho que ele é menos ainda do que era o Raul Gustavo, Sim, né? o Raul Gustavo ele tinha hora que ele achava que ele era o Beckenbauer. Pra quem já teve Robson Bambu? Não, Robson Bombeiro. Ele foi pra onde? Tá, Pro Vasco. Cruzeiro? Embora. Como você agradeceu o Fluminense, Agradeço eu agradeço o Vasco. por ser doido. Apesar que já tinha acabado de acabar o contrato de empréstimo dele. Assim como o Lucas Lima, não temos que pagar mais nada. Graças Você, a Deus. você falou se eu não me engano foi antes da gente começar a gravar, dos micos, né, dos 4 jogadores aí dos grandes. Você falou Leandro Damião, Santos. Leandro, quem foi o pior? Já deixa aí, pessoal. Quem pra vocês foi pior jogando por esses 4 grandes? Borja no Palmeiras. É briga de cachorro grande, hein? Leandro Damião no Santos, O Borja jogou mais contra o Palmeiras do que a favor. Pablo no São Paulo. E aí do Corinthians Foi você pode vendido escolher. pelo Atlético Paranaense, foi muito bom. Do Corinthians você pode escolher. Tem o Vamos Willian. colocar aí o William. Pô, o William. É, Eu mais ia recente, eu ia né? falar o Casim, mas aí também já Não. é chutar. E o Casinho a gente não esperava nada também. Já não esperava, mas o Gringo William da a gente favela. esperava, né? Assim como o Borja, a gente esperava. Ou se tiver um outro aí que você lembra aí do seu clube Coloca aí, nos pode deixar nos comentários. Eu comentários. tenho Isso certeza que vocês vão achar. Porque assim, o Corinthians adora fazer essa Principalmente o Palmeiras paga não sei quantos milhões no jogador e acaba não dando certo ou vendendo, que é até o caso aqui do Miguel Merentiel, cara. Eu tô até meio que confuso. Queria que vocês deixassem a opinião de vocês. Se o Merentiel, porque pra mim é 2 opções. Quero até a opinião de vocês aqui Eu também. tenho uma opinião que Ou o Merentiel ele é muito ruim de bola ou de elenco, ou ele foi uma contratação que o Abel não pediu. Porque ele jogou pouquíssimos jogos pelo Palmeiras, porém chegou a fazer gols decisivos, acho que até contra o Santos ele fez o gol da vitória. Tem acho que mais gols do que o próprio Flávio Lopes. Mas você, assistindo, você achou o potencial nele? Você viu? Cara, eu Você achei achou que assim, ele tem um poder de evolução dentro da área ali, eu achei que ele faz gol e poderia Eu ser acho trabalhado isso. Eu acho diferente o jogador quando ele vem de fora. É, Ele não se adapta em 3, 4 só que minutos. assim, é isso. Aí o Palmeiras já está em negociação do Merentiel com o Colo-Colo. Mas aí eu pergunto, o Campeonato Brasileiro, se depois você puder puxar pra gente aí, Juninho, por favor, o Merentiel ele tem 2 ou 3 gols com o Palmeiras. Mas enfim, quantos gols tem o Navarro? Quantos jogos o Navarro fez pelo você vê, Palmeiras? a gente tá comentando de time do Palmeiras assim, né? O time Não do Palmeiras faz ele tem, sentido. ele tem muito elenco, né? Você vê como é que é. Ele Não O tem. Flávio Isso Lopes, o eu Rafael acho. Navarro. Tem uns caras, igual você está falando do Merentiel, que, eu acho que ainda não mostrou o que pode mostrar. Não teve a oportunidade, É igual não, assim, não teve uma sequência de Pra jogo. gente entrar também e falar... Ó, ele jogou 9 jogos só pelo Palmeiras, tá? 9 jogos. Somente 2 ele iniciou jogando. E tem 2 gols. Ou seja, galera, quando vocês verem assim, 9 jogos, nem sempre esses 9 jogos o cara entrou de titular. às vezes 9 jogos com a camisa do Palmeiras. Ele entrou, jogou 2 jogos completos? É isso? Não, como titular, né? 2 jogos Como ele é que entrou eu acho que- jogando, né? 2 jogos ele entrou jogando. Média dele de minutos, 26 minutos por jogo. 26 minutos por jogo. Um jogo de 90 minutos o cara jogou 26. Quantos gols ele tem? 2 gols. 2 gols. Agora você procura, por favor, pro pessoal a média do Navarro. Só pra mim finalizar o meu raciocínio. Só que o Navarro, O Navarro. É ruim, simples. Se o Navarro é, como diria o Casemiro, mas se o Navarro é jogador de futebol, eu sou a Spice Girl. Sou um copo d'água, sou um astronauta. eu não vou falar do Duqueiroz, não. Não, ele não é jogador de Eu não futebol. vou falar Eu do espero que Júnior ele Moraes, cale minha língua e acabe com o Paulista, mas Ó, os 9 jogos do Merentiel, tá falando no Campeonato Brasileiro, tá? Ele jogou na Recopa também. Entrou no segundo tempo.
e na Libertadores ele jogou uma partida. Rapaziada, Tá? falando em Recopa, aqui do Rafael só um Navarro. adendo, lembrar a galera que na Recopa a gente vai estar sorteando uma camisa do Flamengo, hein? E uma do Palmeiras. A gente vai estar fazendo um ao vivo, tá? A gente vai explicar certinho como é que vai fazer um pré-jogo, depois um pós-jogo, e aí vocês deixam um coraçãozinho, quem for flamenguista vermelho, quem for a palmeirense gente uma vai estar verde, sorteando uma e a camisa de gente cara. vai sortear aí uma camisa. Ó, vamos falar um pouco do Rafael Navarro aqui, né? Meu Deus. Ele jogou 23 jogos, tá? 23 no jogos. Brasileiro do ano passado, só no Campeonato Brasileiro, aqui esses números. 4 ele iniciou o jogo e não marcou nenhum gol. Aí então quer dizer que você só tá com o cara pelos gols que ele fez pela Libertadores contra o time E o de rua. Navarro, detalhe, o Navarro já estava jogando no futebol brasileiro. Antes do Merentiel. Já viu do O Botafogo. Botafogo, ele até... O o time do nível Palmeiras, Botafogo- ele é assim, ele tem muito atacante, né? Aí eu entro elenco no do que o Palmeiras Juninho é falou há um tempo atrás, uns minutos atrás. Contratar um jogador da Série B é diferente quando o cara vem pra Série A. Com certeza. Da mesma maneira que o Breno Lopes, ele veio do Juventude na Série B. Cara, ele fez o gol da Libertadores, os palmeirenses são muito Foi um gratos. acaso, né? Mas assim, exato. Foi um acaso. Foi um acaso. Ele já fez alguns gols pelo Palmeiras, sim. Acho que ele tem uma média até melhor dos reservas. Eu acho que era ele e o Wesley, apesar de que o Wesley, com a sua displicência, acabou deixando o Palmeiras indo pro Cruzeiro. Boa sorte, um menino jovem, tem tudo para ter um futuro promissor aí. Mas eu não vejo, voltando ao caso do Merentiel, né, que a gente pegou esses dados, queria até que vocês deixassem aí nos comentários qual o motivo que vocês acham do Palmeiras estar negociando o Merentiel com o Colo-Colo e ter ficado com o Rafael Navarro. Se não for pelo cara ser ruim de bola, ruim de elenco, é porque foi uma contratação que não foi pedida pelo Abel. Porque não faz sentido você liberar um cara que fez mais do que o que fez menos. Eu acho que assim, o Palmeiras tá com bastante atacante, né? Talvez seja por isso, esses os motivos. E aí tem essa questão que você falou, né? Às vezes o técnico não E a gostou do questão, jogador. até para entrar um pouquinho no São Paulo, é o que eu acho do Vamos entrar um pouco no São Paulo, o também foi um jogo que eu interessante. acho do Galopo, mano. Galopo. Pô, assim, eu vejo o São Paulino indignado com o Galopo. Pode ser que eu peguei os jogos errados, então, porque os jogos que eu vi é porque o time do São Paulo é muito apático. O time do São Paulo ano passado era muito apático, muito ruim na minha opinião, muito ruim. E tinha lampejos, sabe? Tinha lampejos de jogo bom, aquele jogo que fez contra o Palmeiras, Que foi que 3x1 foi no Palmeiras. 3x1. Lampejos, assim, sabe? Não, na Copa do Brasil também, contra o Palmeiras. É que na Copa do Brasil, Na sou Copa- palmeirense, não, mas eu é. vou assumir, a gente foi meio que Rapaziada, a garfado. gente vai ter no Contra meio o das São Paulo. nossas lives e dos nossos vídeos um quadro que chama Apito em Debate. Eu citei agora a Copa do Brasil e todo mundo lembra desse lance que o VAR falou que sumiu a gravação, que reiniciou o computador. É inadmissível. É inacreditável. inacreditável. Não, tem algumas questões na arbitragem. Se a gente for entrar nessa, a gente vai ficar a infinito, gente porque fica, assim, por isso que a gente vai eu acho que um fazer dos lances mais absurdos que eu vi foi um gol do Cerro Porteño que foi anulado. O VAR traçou a linha, mas ele fechou a imagem. Quando abriu a imagem, o Samuel Xavier do Fluminense estava dando muita condição mesmo. Então, mas Foi absurdo. O Cerro Porteño foi garfado demais, né? então, O mas eu técnico acho Ex-Palmeiras, mais o Arce, né? Que jogou muito tempo pelo Palmeiras. acho mais O absurdo. técnico do Cerro Porteño. mais absurdo do que o VAR errar desse jeito é o VAR falar que não tem a filmagem nem o áudio. Gente, isso aí pode abrir até Tem um pouco de má fé, né? Pode abrir, a gente tem essa noção de que pode ter acontecido. Tem essa A possibilidade, gente sim. Não porque tem não como. tem a imagem, não tem a imagem. A gente pode pensar em o que será que aconteceu. Isso você acaba com o Sabe? planejamento de uma equipe para um campeonato. Dá o cara. direito de você pensar o que Com você quer. certeza. O Palmeiras tinha um planejamento, vamos supor que seguisse o Palmeiras chegasse a ser campeão da Copa do Brasil. Teria fechado o ano com o Paulista, Copa do Brasil e Brasileiro. Sim. Ah, mas ganhou o Paulista e o Brasileiro. Beleza, mas quanto mais melhor. Concorda? Então, assim, eu acho que isso é inadmissível. Aí a arbitragem faz o quê? Manda os árbitros lá para a famosa geladeira, né? Que é de assistência da arbitragem, até esqueci o nome agora. Mas isso é inerente, porque o futebol é 3 pontos. O futebol é 3 pontos. O futebol é a eliminação de uma partida. Hoje em dia, quando tem um empate no campeonato onde está ainda nos pontos corridos, beleza. Às vezes passa até. O cara fica indignado, mas passa batido. Mas quando isso custa a eliminação do clube por um erro da arbitragem
E a arbitragem mesmo assumir de falar, tava descarregado, tava desligado o VAR. Não Se o existe VAR é isso. imprescindível, é igual o juiz de apitar sem apito, irmão. Não existe isso. Não É existe. verdade. Ele vai ficar subiando aqui, ó, Eu acho que na o hora VAR- da falta. O VAR, É complicado, irmão. você vê até os comentaristas de arbitragem, só pra gente finalizar, porque a arbitragem é uma, Não, uma é. parada que rende. E falo pra A vocês, central do referente à amigo. arbitragem, não é só no Brasil, hein? É geral, Pra não. quem não viu o jogo do Manchester City Apesar- contra o United, vai ver lá pra vocês apesar o de lance que no do Brasil- A Brasil. arbitragem questionável tem em todo lugar do mundo. Né? Eu acho que assim, no futebol, né, a gente acompanha outros esportes, aí no futebol, assim, a repercussão é muito maior. Sim. Às vezes você vê alguns jogos assim, de basquete, tá assistindo, a arbitragem é pra caramba também, né? Mas assim, eu vejo que não é tão questionada. Nem durante o jogo, tem a reclamação durante o jogo, né? Mas depois do jogo o pessoal já esquece disso. É que Sabe o que VAR- teve o problema, né? No futebol Teve o não. O VAR No é futebol mais é claro. muita. É Então, o muito, VAR, o que dá a entender muito às repercutido, né? vezes, mas o que dá a entender às vezes, que são uns erros tão ridículos, que dá a entender que é má Que é fé. proposital. Parece que é má fé, cara. Tem Eu erro acho que assim parece é má fé. erro mesmo, né? Acho que assim, Sabe? a gente sempre fica com esse pé Gente, atrás, né? Mas assim, ó, a gente tem que entender como erro. É assim, a gente fala um pouquinho de cada e vai sempre voltando nos assuntos. Às vezes parece que tá bagunçado, né? Mas é porque vem na mente. Mas é a resenha raiz. Não tem O Corinthians e Flamengo é uma sacanagem. O pênalti lá é, mano, o VAR olhou... Escandaloso, Ó, foi gente, escandaloso. é escandaloso. E aí eu vejo Não, esse ano aqui a gente essa foi- central de apito Até na aí Copa que- do Mundo, pra mim, aquele pênalti lá da bola no Brasil e Croácia, cara, pra mim aquilo ali é o seguinte, o cara foi cabecear a bola, ele muito errou, pênalti. ele errou aquilo ali, ele tá com o braço aberto, a bola bateu no braço dele, é Rapaziada, pênalti, não tem o que coloca falar. esse lance aí no seu celular agora, pra você ver esse lance que a gente tá falando se você não lembra. Isso aí é um absurdo. Vai ter gente que vai falar, O não, cara, a bola bateu no... se eu não Mas me assim, engano, o cara ele tá olhando pra bola, Ele errou a bola. ele tentou cabecear e não conseguiu, a bola bateu no braço Sim, dele, sim. pênalti. Você se lembra desse não lance? tá na regra de. Esse lance, por incrível que pareça, aconteceu quase um igual E foi no pênalti. jogo do Palmeiras. Que foi uma bola que até que deu Inclusive na impedimento, Copa mesmo, teve algum numa- outro jogo que teve um lance parecido e deu pênalti. num lance que tava, se eu não me engano, acho que foi o Wesley e o Dudu. A bola veio cruzada pro Dudu, o cara passou, errou, pegou no braço e ele deu impedimento do Wesley. Só que o Wesley não participa da jogada. Ele tá lá na ponta, a bola não chegou pra ele. Então é Não onde foi tá. igual o Rashford. Isso, não foi igual. Mas se você vê que tá na regra lá, se o braço tá ampliando espaço e bate, muda a trajetória da bola, é pênalti. Cara, não, então não tem interpretação nisso. Não tem, né? Não tem interpretação. Mas enfim, vamos continuar aqui. E o próximo que entrou em campo foi o São Paulo. São Paulo. O São Paulo, voltando na questão que você está falando do Merentiel, eu falei do Galo. Os jogos que eu assisti do Galo, eu não achei ele tão mal assim, sabe? Só que, claro, o torcedor é imediatista, o Sim, torcedor quer é resultadista, de e o São Paulo tá numa draga há muito tempo. Claro, esse paulista aí que o São Paulo ganhou, tirou da fila, né? Claro, tirou da fila, porque esse 77 tirou o Corinthians, apesar do Corinthians ter ganhado em 76, o 77 foi emblemático, né? O São Paulo vem numa draga desde 2012, entendeu? Aí... Já tava ruim, já fazia alguns anos já. E aí o São Paulo me faz umas contratações que, assim, sinceramente não entendo. Alisson, Cara, eu não consigo entender alguns jogadores do São Paulo, Nicão mesmo. Nicão Cadense de São Paulo, gente. São Paulo E o pior é que ele nem joga, né? Ele São mal Paulo. entra em campo, o Nicão. Gente, o Nicão não era o melhor nem do Atlético Paranaense. Olha, eu tô vendo aqui Cara, o jogo, já alguns dados São aqui do jogo do São Paulo, né? Também foi um jogo de, tipo assim, controle total do São Paulo, né? O Plano também sabe de comer da partida e... Que teve uma estreia, aliás, também no São Paulo, o Wellington Rato. Vale lembrar que entrou bem na partida, jogou bem. Ele foi eleito o melhor jogador aqui do São Paulo, né? Foi o que mais Entrou, participou do bem, jogo, mais né? participou do jogo. Um mapa de calor bem quente. Eu esperava um pouco mais do Ferrarese, né? Ferrarese. Do Ferrarese. Naruel Ferrarese. E o menino lá que veio, o Patrick saiu também, né? Foi pro Atlético Mineiro? O Patrick saiu, né? Que o Atlético Era um bom Mineiro, jogador, né? ele tá Era tentando um- fazer o meio de campo do Inter, né? Com o Patrick e Edenilson. Edenilson. né? Mas foi É, pro Atlético o mesmo? Atlético Atlético Mineiro. Foi pro Do Atlético Atlético Mineiro. Mineiro. E assim, foi um dos melhores jogadores do ano passado do time do São Paulo, né? Eu também São achei Paulo vai estranho sofrer São Paulo muito. ter Contra o liberado. Palmeiras deu muito Eu trabalho. achei estranho o São Paulo ter liberado, porque ele foi Era bem. o jogador que mais tinha vontade, né, no time do São O Paulo. Alisson também. O Alisson, eu não consigo entender os clubes que vê que o cara tá encostado no outro time e acha que no seu time Vai dar certo. Mas que é aí é o seguinte, é a gigantesco. negociação ali, É a aposta. do empresário, né? O empresário oferece também Aí a gente jogador. volta no tal do Corinthians, que o Luan já tá encostado lá no Grêmio há 3 anos.
O Corinthians me oferece um contrato de 4 anos pro O Luan é moleque, difícil. ganhando 800 mil. O Luan é difícil. Não, é o que a gente acabou de falar da arbitragem. Não faz a gente, não faz a gente questionar, faz a gente achar que pode ter alguma coisa por trás ali. Não tô falando que tem, Mas tô pode. falando que Dá a aparecer. dá a aparecer. Dá a aparecer. A gente sempre vai ficar com esse pé na areia, mas assim, geralmente, o empresário, né, não é tipo assim, você tem um jogador bom, certo? Esse cara pode ser o Pelé lá no campinho lá. Se ele não tiver um empresário bom, que tem um bom relacionamento com o Cartola, não vai conseguir levar esse jogador pra... É igual essas negociações. Entendeu? Falar em Pelé, o Vascão pagou 15 milhões no Léo Pelé. Hein? É assim. É uma baita Pagou grana. 16 milhões. Eu acho que tá todo mundo- O lateral do Corinthians, que foi embora agora da base. Caramba, me fugiu o nome dele. Cabeça Piton, de... Piton, Não, Piton, Piton. Piton. Ó, o Vasco é o 16 seguinte, o Vasco tá ajudando muito o time aí, né? Porque o São Paulo também gostava dessa Tá com uma grana. saída do Léo Pelé aí pro Vasco, viu? O Vasco, foi o Vasco também, que foi o Botafogo, que contratou o volante do Atlético Goianiense, que foi bem, fez gol no Corinthians até. Esqueci o nome dele, cara. Eu não tô lembrando Também O não. volante do Botafogo Eu acho que ele foi pro Botafogo, era de qual time? do Atlético Goianiense. Fez gol contra o Corinthians, esqueci, Moreninho Careca. Eu não me Cara, recordo. não vou lembrar. Eu sei que o Vasco e o Vou Cruzeiro até estão puxar aqui pra... Puxa aí, eu O esqueci o Vasco e nome o dele. Cruzeiro estão se reforçando, né? Porque a ideia é se manter na primeira divisão. Não, e o Cruzeiro também fez uma parceria com o Corinthians, né? Que é levar todo mundo, levou o Matheus Vital, levou a tirista do Ramiro. Cara, eu acho que o Matheus Vital não deveria ter ido. Tá? Matheus Vital? Não deveria ter O liberado Matheus ele. Vital, Ele voltou bem. É que agora você já assinou com o Cruzeiro. Mas onde você ia se dar bem era aqui, ó. A cara do São Paulo, Matheus Vital. Eu acho ele a cara do São Paulo. O estilo de jogar de jogador do São Paulo. Tipo assim, tanto que ele era comparado com o Kaká. Ele chegava a ser comparado com o Kaká. Pelo estilo, né? Cabelinho e tal, jeito de jogar. Tanto que lá no Vasco, na verdade, ele tinha o apelido de Matheus Pet, por causa do Pet Covid. Mas eu acho ele mais Marlon Freitas, o volante do Atlético Goianiense. Muito Eu bom acho jogador muito mesmo. bom Bom jogador. Foi pro jogador. Botafogo, não foi? Foi pro Botafogo. Que eu exato. acho Boa que o contratação. O time do Corinthians podia ter Botafogo, olhado os isso. 4 do Rio tá vindo bem, né? Chama o Textor. Eu assisti o jogo do Lyon, né? E o Lyon também é um time que é do John Textor, né? E ele tava na arquibancada lá. E a torcida se deu uma faixa bem grande lá, tá pegando fogo, manda embora os incompetentes. Pô, e esse John Textor aí, ele é dono da metade do Free Fire, né, também. Não sei se é o Free grana Fire, envolvida, não sei se é o Free Fire, mas ele é dono de um... Mas se a gente pegar assim uma análise dos 4 grandes paulistas que a gente tá falando aqui agora e dos 4 grandes do Rio, tá meio que desbalanceado, cara. Porque se você pegar o Flamengo, Eu acho que é agora, né? Porque eles mexeram agora sim, pesado, mas porque por muito tempo a balança foi pro lado do Não, São Paulo, né? Mas o Já- Vasco, por exemplo, ainda não dá pra comparar. Não, mas já é forte o de São Paulo vai natureza. ganhar. Eu acho que Flamengo. assim, o time do Vasco é aquele time que não tem ideias, né? Não tem um técnico que consegue lá dar um jeito na O situação. Flamengo já tá forte de natureza e vive contratando. Não sei com que dinheiro, mas enfim. Não sou eu que O tô resolver isso. já Né? 10, hein? É, o Gabigol tá 10. O tal do Gabigol Cadê, né? O tal do Gabigol, que se eu não me engano fez 12 gols em 13 finais disputadas já pelo É, Flamengo. muito desse Não, ele time, fez. né? Ele Pra tem muito mais torcedor gol, do eu acho que é o Flamengo, contrário. ele Ele tem mais gol do maior que que o final. o Zico. Porque ele tem Mas mais não gol concordo, do que mas final, enfim. eu acho. Flamengo de forte por natureza, Fluminense Tá se tá reforçando. se reforçando. Tem né? ideias, né? O Tem Fluminense tá ideias. fazendo um bom trabalho lá. O Vasco subiu, também tá se reforçando para se manter. O Vasco é o Tá seguinte, acho que Tá chegou chegando. a hora da SAF pegar e colocar o dinheiro lá E e trazer os colocar jogadores, o dinheiro, né? né? Não fizeram, só Assim como o ficaram, Botafogo. só ficaram observando ali na Série E B. o né? próprio- O Vasco fez uma Série B sofrível. Assim como o Botafogo, Poderia tá, fazer. tá se O reforçando. próprio Cruzeiro. E aí você pega os 4 de São Paulo, não tá tendo isso que você falou, as ideias. Porque, como você falou, o Corinthians gosta de trazer jogador velho e jogador, como você falou do Matheus Bidu, que era do Cruzeiro, né? Que não dá pra Cruzeiro, saber. que não dá pra saber ainda. Você tinha que ter um outro lateral ali, de nome, que O faça substituir Santos- o Fábio Santos. É aquilo que eu falei, né? Vai ser difícil pro torcedor corintiano. O Santos trouxe só o Speed Mendonça Eu me lembro só. e repatriou o Soteldo, né? E o Odair Helman, né? E o Odair Helman. Eu acho um bom bom treinador. Fez um Eu bom espero. trabalho no Fluminense, fez um bom trabalho no Aí, o Internacional. São Paulo, São Paulo. Ferrarese já tava, não chegou agora, Eu né? acho que o Ferrarese já tava. no final do Ferrarese já ano tava no passado. final do ano Não passado. sei, não sei qual foi a contratação que o São Paulo fez, viu? Eu tenho que dar uma O mercado do pesquisadinha, São Paulo foi bem fraco. mas enfim, bem fraco. E o Corinthians também foi bem fraco. Aí Eu você, acho que- o Palmeiras eu acho que só os se clubes diferença de Os peças. clubes paulistas fizeram um mercado bem fraco aí, né? Pode ser que depois do Paulista eles Melhor comecem a contratação caçar. no Brasil pra vocês foi o Soares?
No Grêmio? Olha, eu vou falar pra você, viu? A mais impactante, né? Tem que ver como é. Pelo menos a Suárez. mais impactante, né? É. Pelo menos a mais impactante. Com certeza. Só o que foi de pessoas assistir a 30 apresentação mil do Suárez foi torcedores. mais do que jogos do Grêmio. 30 então, a mil gente já vê que É a o nome média do do cara Corinthians no tem campeonato. um peso. E assim, acho que vai dar certo. Vai. Acho que vai dar certo. Assim como voltando a falar do São Paulo, acho que a dupla Ferrarese e Caleri vai dar bom também. O Cara, Caleri ele é perigoso. Ah, É mas que eu o Ferrarese, acho que- ele é assim, ele é um jogador para reforçar o sistema defensivo, ele é zagueiro, né? Mas assim, o Caleri também é um jogador que faz, ele, assim, muito. Eu falei do Patrick, ele também foi muito importante pro São Paulo no passado, eu né? acho que vai Porque ele é aquele cara que é o seguinte, muitos jogos o São Paulo ele ficava sofrendo lá atrás, aí a bola chegava pra ele e ele que fazia o desafogo, né? Então, eu acho que, Segurava, eu acho fazia que um bom o Ferrarese vai fazer a função dele bem. Eu não achei ele um mau jogador. E o Caleri na frente é que a gente já conhece. Por isso que eu falei da dupla, não que eles jogam no mesmo lugar. Tá? Sim. Mas o Ferrarese é um bom jogador. Assim como o São Paulo insistia muito, né, com o Miranda. E a gente já chegou a ver que quando chegou a uma certa idade, a mentalidade do cara pode estar 90%, mas o corpo já não responde na mesma agilidade. Os times paulistas se reforçaram bem pouco, né? Bem pouco. Bem pouco, assim. O Vasco vai. Vamos ver como é que vai ser o campeonato carioca do Vasco, né? Assim, a expectativa para esses times aí, Cruzeiro, essas SAFs aí, é agora, né? Aqui, ó, Porque, a assim, SAF mais barata do Brasil. aí é... Aqui foi a SAF mais barata do Brasil, foi o Palmeiras. É onde a dona Leila faz o que quer, contrata o que quer, é nossa A torcida presidente. tá perdendo a paciência. Presidente Mas, blogueira. Dona Leila, toma Né? cuidado. Tomar cuidado, hein? Pode ser a primeira presidente a sofrer um impeachment no futebol, hein? Toma cuidado, porque o futebol vai girando. Tem que ser, dona Leila, você tem que lembrar que atrás dos muros dessa entidade sagrada para muitos do Palestra Itália, você é presidente do Palmeiras. Você não é, desculpa a palavra, porra nenhuma da Crefisa, você é uma patrocinadora. Do muro para fora, você é presidente do Palmeiras, da Crefisa. Dentro, ali, você tem que fazer pela instituição. Então para de gravar os seus vídeos onde está escrito Crefisa. Ninguém quer ver o Crefisa. Assim como a homenagem para o nosso eterno Repelé foi ridícula. Foi ridícula da sua parte. Porque uma camisa de costa com o número 10, com Crefisa, Betfair, E o rei, né? O foco foi a Pernambucanas. Cadê o símbolo do Palmeiras na camiseta? Tinha da Crefisa, mas não tinha do Palmeiras. Aí você vem falar pra mim, mas qualquer um sabia que a camisa verde era do Palmeiras. Eu acho que não, que o Juventude é verde, o Guarani é verde também. Não, tem que ter o fazer, clube, né? Não é porque tá no Instagram do Palmeiras que já basta, não. É por isso que se Entendeu? é o escudo, né? Então Que é uma coisa não importante. era necessário você colocar o Crefisa, porque se tá no Instagram do Palmeiras e todo mundo sabe quem é a Crefisa. E eu digo mais, hein? Muito, se eu falar aqui, por exemplo, a gente tem aqui, ó, Bombril, STI, a época da Parmalat, hoje é Crefisa. Se você chegar e falar assim, Banco Inter, Crefisa, STI, muitos patrocinadores, você vai falar, a pessoa vai falar, a gente patrocina quem? Agora, se você falar Todo mundo Crefisa, sabe. todo mundo Não, sabe que é do Parece que não Palmeiras. chama mais Palmeiras, parece que chama Crefisa. É Crefisa, cara, tá na Sociedade hora. Esportiva. Essa aqui foi a SAF mais barata. E se o Palmeiras não abrir o olho, todo esse dinheiro que ganhou com Libertadores, Paulista, Campeonato Brasileiro, venda do Hendrick, venda de Danilo, vai sumir e vai ficar devendo pra Leila ainda. Torcedor, Abre o o olho. torcedor tem que entender que é assim, por exemplo, vou falar do Corinthians, o time do povo. Gente, o Corinthians deixou de ser o time do povo há muito tempo. É Há caro, né? muito tempo. Aqui, ó, Palmeiras. As mais baratas agora no Qual que é a propaganda R$65. lá? Palmeiras, um time para todos, um time de todos que tem dinheiro, porque uma camisa é R$350. Exatamente, que povo é esse? Por isso que a gente tem a DG Sports aí, ó, alternativa aí, DG com Sports. esses preços super faturados aí, tá? Camiseta de muita qualidade. Pega ali aqui, ó. Vamos abrir essa camiseta aí pra mostrar pro pessoal aqui, ó. Arroba DG Sports. Essa aqui é a da Argentina aqui, ó. Camiseta da Copa. Tá? Já tá com as 3 estrelinhas. Já tá com as 3 no Mundial. estrelinhas. Rapaziada, eu sei que a gente tá pra finalizar, vamos ver essa... Só pra belíssima mostrar que camiseta. essa camiseta da Argentina aqui, né? Assim, E- pra você ver, infelizmente, o último post do Instagram foi uma homenagem do Pelé pro título da Argentina, né? Era pra ter sido o Hexa, Era né? pra ter Pra sido ex. ele se despedir bem, mas tá aí, ó. Mas enfim, camisa Já linda. tá com 3 estrelas, tá bom? Pessoal, pode entrar, depois a gente vai deixar o arroba Fala aí de novo aí, no- fala de novo. na descrição. Arroba DG Sport 2.0, tá?
Você pode estar personalizando o seu Camiseta de nome, alta com os pés qualidade, também, né, pode sim, Dá você pra pode colocar os colocar o pés? nome que você quiser, tá? Coloca a Messi, O tá? nome que você quiser, muito linda a camiseta, tá? Depois a gente vai deixar aí na descrição aí do vídeo o arroba. Tá bom, pessoal? É só pra finalizar, do São Paulo, né? Eu acho que assim, vai ser um time também que vai sofrer muito nesse campeonato aí, viu? Acho que Mas pode sofrer chegar muito. no também, Paulista, ó, mas no eu brasileiro Eu vai ser acho que no difícil, Paulo hein? também não chega, tá? Porque tem time muito bom, Mirassol. O próprio Ituano fez uma partida ruim, mas fez um bom campeonato. Tem que ver como é que vai ser. Defensivamente, o Ituano sem a bola contra o São Paulo foi interessante, cara. Sempre o Ituano dá trabalho. Foi Ituano, muito Mirassol, interessante. esses times Taticamente, sempre sem dão a trabalho. bola, defensiva, eles estavam muito bem. Na hora do contra-ataque era mais difícil, né? Porque saía Então, só assim, 3 contra 6, então não rendia muito. Tem que ajeitar alguma coisa no time do São Paulo lá, né? Mercado também, né? Os times têm que ir pro mercado, eu acho que fizeram muito fraco, né? Que a gente E falou. assim, só a primeira rodada. Só as primeiras também. impressões, né? Digamos assim, né? Apesar- Mas assim, tem que ficar de olho que eu acho que assim, São Paulo e Santos estão bem abaixo do que. E o Corinthians também tá abaixo, tá? Mas Apesar de assim, eu ter as o São Paulo e o ressalvas- Santos tá muito mais abaixo ainda. Viu? Apesar de eu ter as ressalvas aí, o Corinthians, que eu acho que não pode fazer um jogo desse em hipótese nenhuma. Sabe? Eu discordo da maneira que a torcida protesta, Eu vou falar pra porém, você. é a única maneira que. Eu acho que o campeonato paulista vai ser bem aberto, viu? É. Eu acho que o único que assim vai tentar uma garantia na semifinal lá é mesmo o time do Palmeiras, porque os outros três aqui vão ter que suar bastante pra conseguir essa vaga. Para finalizar, rapaziada, dos 4 grandes na primeira rodada, a gente vai anotar aqui para quando chegar no final do campeonato a gente ver quem ganhou mais. Para vocês, dos 4, quem foi o craque da rodada? Cássio. Pra mim, Para mim, Cássio, discutível. Eu acho que pra mim também foi um Não tem. Porque Jogos ele não livrou foram o Corinthians de bons. um vexame, né? De um vexame de começar a temporada com o pé esquerdo, Assim, literalmente. Começar com 3, 4-0 contra um Red Bull Bragantino já ia Ia ficar ser muito vergonhoso. difícil lá também. E o treinador O trabalho do Lázaro já fica Já fica minado. Já fica minado. É que assim, ó, o Lázaro, essa mentira, né? Porque pra mim é mentira que o Duílio vem me falar que foi a primeira opção. Também não acredito. Gente, não foi a primeira opção. Se fosse opção, se fosse intenção dele, ele não fazia todos os esforços do mundo para trazer para renovar com o cidadão lá. Entendeu? E referente ao cidadão lá, eu queria deixar claro uma coisa aqui. A atitude, como eu sempre escuto do Abel, ser melhor como treinador, ser melhor como homem, ser melhor como pai. Acho que a atitude do cidadão que saiu do Corinthians aí, o senhor Vitor Pereira, ele poderia ter externado uma coisa muito mais simples. Muito mais simples, Vitor Pereira. Você poderia ter chegado numa coletiva de imprensa e falado que você estava finalizando o seu ciclo com o Era só Corinthians. esperar acabar o contrato. Por conta de que o projeto que te foi apresentado não era o projeto que você esperava, você quer brigar por títulos, o time está no momento de renovação, de enxugar custos, pagar as contas e você quer brigar por títulos, então você é muito grato ao clube, muito grato à torcida, aos jogadores, mas vai estar encerrando o seu contrato, com o seu vínculo com o Corinthians e vai estar aberto a novas possibilidades. Acabou. Eu acredito que a torcida corintiana entenderia de uma maneira E até a muito, torcida do muito Flamengo. melhor. Com certeza. Claro que né? o torcedor é estadista, né? Externar. Mas até a torcida do Flamengo vai ficar aí esse cara aí. É. E os jogadores do Flamengo. A torcida do Flamengo ela é bem chata, né? Ela é complicada. E assim, se ele for do jeitão que ele era no Corinthians aí, vai ter jogador que vai sofrer da mão dele lá. Acho que essa é uma das únicas vantagens que o Palmeiras tem contra Eu o acho que Flamengo. assim, o Vitor que Pereira, ele não, pelo que eu a vi, gente vai pegar a final sem ele ter colocado a tática de jogo dele ainda, o estilo de jogo dele no Flamengo. Claro que é uma equipe sensacional. ele não ganhou nenhum jogo do Abel Ferreira com no baita passado, né? jogadores, pode ficar esse tabu aí. Mas enfim, O Vitor Pereira ganhou um clássico só ano passado. eu acho que a vantagem do Palmeiras contra o Flamengo é exatamente essa. É o Abel conhecer o elenco, o próprio elenco se conhecer, ter o mesmo estilo tático de jogo e o Vitor Pereira vai ter que implantar o estilo dele no Flamengo. Se der tempo, teremos um bom jogo. Mas acho que a única vantagem do Palmeiras contra o Flamengo é essa. Porque hoje em dia, por peça, a gente como perdeu o Scarpa, que vai fazer uma falta, o Danilo também, né, vai fazer falta, a gente vai ter que colocar outros 2 jogadores para ocupar um lugar. Então, às vezes, 2 peças faz a diferença sim no elenco, para você fazer uma tabela, você se posicionar, se conhecer onde está o seu companheiro. Acho que é uma desvantagem para o Palmeiras é essa. Mas, lembrando vocês aí, a gente vai estar fazendo a live no dia do jogo, pré-jogo, vai estar eu, o Kelvin, vamos sempre trazendo para vocês um convidado novo aí, para estar externando opiniões. E claro, quem tiver opinião diferente da gente pode deixar nos comentários, porque futebol é isso aí, né? É debate, é resenha,
é opinião. É isso mesmo, a gente tá dando só a nossa opinião, né? Ninguém é dono da Com verdade. certeza, né? E assim, a minha opinião pode ser diferente da sua, de você que tá vendo. Ou né? pode ser igual Com também. certeza. Aí você deixa nos seus comentários aí, né? Tá? Mas é Te isso, agradeço o rapaziada. apoio aí. A primeira rodada já Tá foi. bom? Juninho, quero te agradecer. Obrigado pelo Vai lá na, convite. na loja Irmão, do homem lá, as camisas satisfação são total. boas. Obrigado. você aí. Obrigado pelo convite, tá? Espero estar mais E vezes não com esqueça, vocês. pessoal, de se inscrever no canal, Compartilha dar com o a like, gente. que é muito importante pra gente, que o like é o termômetro do YouTube, que você gostou do nosso Por vídeo. favor, deixa nosso like aí, se você Tá. que tá acompanhando todo o nosso tempo esse Se vídeo. inscreve no canal, a gente vai deixar todas as nossas mídias sociais aí, Instagram, Facebook, na descrição do vídeo, tá? E é isso aí, compartilha com seus amigos, deixa seu comentário, que é muito importante pra gente também. Se tiver mais alguma ideia de pauta pra gente poder fazer também, vai ser um prazer receber vocês aí, a ideia de vocês. E assim, se tiver alguém que queira participar um dia do debate com a gente aí, vai ser muito bem-vindo. É só chamar a gente lá na rede social lá e a gente marcar. Esse foi o primeiro programa, meio Valeu, bagunçado. rapaziada. A gente está se conhecendo aí, mas espero contar com vocês aí por muitos programas aí e vamos que vamos. Deus abençoe a No todos. próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Valeu, um abraço, tchau, tchau. 45 do segundo.